Bom dia! Bom dia na nossa live da manhã. Bom dia, gente. Bom dia até o Insta avisar que a gente tá aqui, né? Bom dia, Paola Brucami. Olha que delícia. Bom dia, meus amores. Que coisa boa. Bom dia. Gente, tô bem rouca hoje, vocês não reparem. Bom dia, Sabri. Essa semana foi bom dia, Vani. Fazem 2 semanas que eu venho de bastante aula, bastante mentoria. E chega uma hora que a voz não aguenta, mas vamos seguir forte. Bom dia, Neuzinha. Que coisa boa, gente. Hoje a nossa live vai ser muito legal. Eu até anotei algumas coisas que eu quero trazer para vocês, porque eu falei, né, na outra live, da outra série de lives que a gente teve, né, de 21 dias, eu gosto muito de fazer algumas relações daquilo que a gente vive com aquilo que a gente sabe que efetivamente a gente deveria olhar, né? Algumas coisas que a gente deveria refletir. Eu gosto muito e vou trazer para vocês, mas é o que eu vou falar isso todas as vezes, gente. Eu vou falar isso sempre, que é: nem tudo aquilo que eu falo precisa fazer sentido para vocês. Nem tudo aquilo que eu falo levem como verdade para vocês. Muitas vezes eu vou trazer aqui relatos e passagens, que foi o que eu anotei em relação à Bíblia, a Deus, porque é uma coisa que eu gosto, mas peguem a essência. Vocês não precisam pegar a verdade como ela para mim, né? Então, o que eu tenho para trazer para vocês? Hoje, né, o tema da nossa live eu acho que é uma coisa bem importante, bem significativa, que é sobre prosperidade. Ah, Mel, de novo, falar sobre isso, né? Mas eu gosto muito de pensar e eu acho que vai fazer sentido para vocês. Bom dia, Bru! A Uli aqui também, que vai fazer muito sentido para vocês também, que é a prosperidade, ela não é sorte. A prosperidade, ela é uma escolha. Naya, bom dia, Uli, meus amores. Gente, a prosperidade, ela é escolha. Ela não é sorte, ela não é o acaso. A prosperidade, ela é um caminho de responsabilidade. Quando a gente entende que a prosperidade, ela é uma escolha, naturalmente a gente já começa a entender que são movimentos pontuais, são movimentos diários, são decisões desde o momento em que tu acorda. Olha que interessante, né? Desde o momento em que a gente acorda, nós já estamos questionando as nossas decisões. Desde o momento em que a gente acorda e que a gente decide escovar o dente antes de tomar café, isso já é uma decisão. O momento em que a gente acorda e a gente decide trocar de roupa antes de ir para a cozinha é uma decisão. Não, eu não faço isso, é uma decisão. O que é interessante é a gente entender que tudo na nossa vida são micro decisões. E essas decisões, elas vão mapear, elas vão determinar, elas vão orientar, elas vão guiar esse nosso poder de prosperidade, esse nosso poder de escolha. Porque eu levanto muito essa bandeira de que prosperidade é poder de escolha, né? E por que eu digo que prosperidade é poder de escolha? Porque tu poder escolher o que tu quer, né? Tu poder escolher o que tu define, tu poder escolher o que tu quer para tua vida, isso é prosperidade. Então as pessoas levantam a bandeira de que prosperidade não tem relação só com o financeiro, e eu concordo 200%. Mas isso não significa que tu não precise dele para tomar as tuas decisões. Por isso que eu digo que prosperidade é uma escolha. Ah, Mel, mas é muito fácil falar porque tem gente... E aí eu quero que vocês tragam essa clareza aqui em cima do que a gente vai falar, tá? Essa clareza de pensamento. E que talvez vocês se peguem percebendo que já pensaram isso, vocês se peguem percebendo que vocês pensam isso, e tá tudo bem. O que a gente tá trazendo aqui é consciência para os processos. Quando a gente faz sem consciência,
é uma coisa. Agora, quando a gente tem consciência, a gente tem esse poder de mudar a forma como a gente enxerga as coisas. Bom dia, Marcelo, bom dia! Então, muitas vezes a gente percebe ou a gente escuta pessoas falarem isso. Meu amor, bom dia, Maria, que é, mas pra fulana é mais fácil. Por quê? Porque pra fulana não tem filhos, a fulana tem um marido que ajuda, a fulana tem um pai que sempre ajudou, a ciclana tem... Entendem? Isso é um sabotador da tua prosperidade, não tem a ver com a fulana. Quando tu tenta justificar o sucesso do outro, buscando algo que invalide o caminho dele, isso mostra o teu processo sabotador. Isso mostra o teu pensamento de escassez. Quando tu tenta, e eu tô falando isso, gente, muitas vezes a gente ou já fez, ou algumas pessoas ainda fazem isso, mas isso tem a ver com processos inconscientes de proteção, tá? Não tem a ver com julgamento, quando tu não tem consciência. Agora, quando tu toma consciência do processo, aí a situação se torna diferente. Quando tu não tem consciência do processo, isso pode ser um pensamento protetivo, isso pode ser um pensamento cultural, isso pode ser um pensamento de criação. Então, na relação que isso tem com o teu dia a dia, o que mais pega é o teu nível de consciência em relação a esse pensamento. Quando tu invalida a prosperidade do outro por uma crença tua, quando tu invalida a prosperidade do outro por um sabotador teu, que é, mas pro fulano é mais fácil do que pra mim. Mas porque pra fulana ela teve ajuda, eu não tenho. Porque a Beltrana tem rede de apoio com os filhos, eu não tenho. Porque o fulano tem uma esposa que ajuda, uma namorada que é da mesma área, por isso que entende. Quando a gente invalida o esforço do outro, nós estamos pegando a nossa prosperidade, colocando ela cada vez mais longe da gente. Porque quando eu preciso, até de forma inconsciente, tá, gente? Justificar a minha fraqueza, a minha frustração, a minha escassez, alegando que o outro não validou ou que isso não é válido para a vitória do outro, para o sucesso do outro, nesse momento a gente está batendo o martelo em relação à nossa prosperidade e afastando ela. Por isso que a prosperidade ela não é sorte, a prosperidade ela é um poder de escolha. E ela é um poder de escolha, ela é responsabilidade social, social é ótima, ela é responsabilidade pessoal justamente por isso. Porque eu defino as ações que eu quero ter diariamente, desde uma ação de execução para um caminho de prosperidade, desde um pensamento em relação ao outro, desde um olhar em relação à vitória do outro. E é por isso que a prosperidade, gente, ela tá pautada no que tu sente, nas tuas crenças e naquilo que pra ti é inegociável. Vamos ver o que a Vani trouxe aqui, né, pra gente. Hoje estou passando por uma situação onde tenho que ir atrás de muita coisa sozinha. Estou recebendo apoio emocional, mas estou fazendo tudo por mim, assumindo o papel de adulta. Olha isso. Esse papel, Vani, parabéns, tá? Porque esse papel é bastante difícil. Esse papel, quem disser que assumir esse papel é simples e é fácil, tá mentindo. Porque não é. Quando tu te depara com todas as coisas que tu tem que assumir sozinha, é bem pesado. E ter coragem e ter emocional mesmo que abalado, e é por isso que ela diz aqui que tá recebendo apoio emocional de muita gente. Isso é um atestado de que tu quer ir pra vida com prosperidade. Parabéns.
porque não é simples. Assumir um papel, eu brinco, né? Eu digo que assumir um papel de gente grande é muito difícil. Eu não tô aqui pintando uma coisa fácil, linda, maravilhosa. Uhul, não. Assumir um papel de gente grande é difícil pra caramba. Sabe por quê? Porque quando tu assume esse papel de gente grande, tu te dá conta que ninguém te deve nada. E é bem difícil a gente entrar em contato com essa realidade. É bem difícil. O Marcelo colocou atestado virtual de escassez, adorei essa. Quando tu assume a tua vida de adulto e tu te dá conta de que ninguém te deve nada, isso é extremamente desafiador, porque enquanto a gente tem este alicerce forte de justificar as nossas coisas, e gente, vamos ser honestos aqui, todo mundo já fez isso na vida, em algum momento, ou ainda faz, todo mundo. Eu não tô aqui para apontar dedo e dizer eu não, tu sim, todo mundo. Em algum momento, em alguma situação, faz isso ou já fez. E é por isso que o processo consciente tem que estar fortalecido o tempo inteiro. Porque é no momento consciente que a gente vai trazer a clareza de isso que eu estou pensando é meu, isso que eu estou pensando está justificando a minha frustração ou não? Porque na grande maioria das vezes, se não todas, né? Essa é a forma que a gente justifica aquilo que a gente não consegue. Aí a gente acaba entendendo, e eu trouxe aqui pra vocês, assim, até pra quem tem bastante gente nova aqui chegando, né, que não acompanha a live dos 21 dias, então eu até vou comentar aqui, eu trago muitas passagens, né, bíblicas, mas porque é algo que eu acredito. Vocês não precisam acreditar, mas escutem, peguem a essência disso, né, que eu tenho, né, isso aqui que é muito legal, assim, a gente ir juntando essas clarezas. Eu ontem, quando eu tava colocando os tópicos da live de hoje, eu até coloquei, porque isso aqui faz muito sentido para mim, né? Onde em Gálatas 6, né, 7, 8, tem uma fala que é muito interessante, que diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. Gente, peguem isso, coloquem pra vida, tá? Não tô falando... quando a gente entende que todos nós somos imagens e semelhança de Deus, e aqui diz, de Deus não se zomba, naturalmente nós estamos falando o quê? Do outro não se zomba, da outra pessoa não se zomba, porque a partir do momento que eu faço isso com o outro, eu faço isso com quem, né, criou o processo todo. Então, de Deus não se zomba. O homem que semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Quem semeia para o espírito colherá a vida eterna. Quando a gente fala isso, né, quando a gente traz essa passagem de Gálatas que fala que quem semeia para a sua carne, né, colherá destruição, e quem semeia para o espírito, né, colherá a vida eterna, colherá as coisas boas. Isso quando a gente traz isso, quando a gente relata, claro que o semear ali tá falando o quê? Das ações do nosso dia a dia. Quando eu fizer só por mim, quando eu fizer pensando só em mim, quando eu fizer para as coisas que só eu quero, naturalmente eu vou colher destruição. E em que sentido? Tudo que a gente faz nesse mundo, tudo que a gente faz nessa vida tem o propósito de servir. Deveria ter o propósito de servir. Quando a gente não está a serviço do outro, nós estamos fazendo o quê? O que diz aqui? Plantando única e exclusivamente pra gente. E isso é colheita de destruição. Quando eu planto para servir o outro, quando eu planto para entregar para o outro, quando eu planto para servir o outro, aquilo reverbera para o outro e para mim. Porque a abundância está antes de qualquer coisa em eu entender que eu ter muito, eu tô falando muito de tudo, muita saúde, um relacionamento muito legal, muito trabalho, muito dinheiro, muita prosperidade, tudo que eu tenho muito
não faz com que o outro tenha pouco. Não invalida o outro de ter pouco. Quando eu tenho essa clareza, eu entendo que a prosperidade tem relação com a abundância. A abundância tem relação com a permissão tem relação com tu ir para a vida tem relação com tu plantar tem relação com o teu servir. Vocês conseguem entender que tudo isso tem conexão e tudo isso tem a ver com prosperidade? A Ruby botou, Deus soprou o seu espírito no homem para ele viver. É isso. Ô, Carol, bom dia, que bom que tu tá aqui. A Maria, quando vou falar algo de alguém, imagino um espelho na minha frente. Isso me devolve, enfim, de comentar ou pensar algo negativo sobre o outro. Eu agradeço a Deus. Isso é muito, muito, muito significativo. Porque a prosperidade, ela é uma escolha de decisões diárias. Ela é uma escolha do teu servir. Ela é uma escolha da forma como tu enxerga a vida. E enxergar a vida, enxergar o outro. E não justificar as tuas fraquezas, alegando e colocando invalidade no sucesso, na prosperidade, nas escolhas do outro. Já te coloca num patamar de abundância. A abundância não é só no resultado. A abundância começa aqui. Começa no julgamento em relação ao outro. Bom dia, Sinarinha! E aí, gente, que é uma coisa muito, 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 muito importante que eu quero que vocês tragam com clareza, tá? Quando a gente fala de que tudo nessa vida são escolhas, quando tu escolhe fazer o bem, quando tu escolhe servir, quando tu escolhe fazer o teu caminho, quando tu escolhe te comprometer com os teus pensamentos, quando tu escolhe te comprometer com o que tu tá pensando do outro, quando tu escolhe te comprometer e te analisar quando o outro tem alguma realização. Tarsi, Julie, bom dia! Isso vai fazer com que tu comece a ter clareza de que momento de vida tu está. Porque às vezes, gente, a gente fala e levanta a bandeira de que a gente tem prosperidade, de que a gente é próspero, de que a gente não julga. E aí, lá pelas tantas, a gente vê alguém, vou usar o Instagram de exemplo, postando alguma coisa que conquistou e aquilo bate ruim pra ti. E aí tu precisa pensar, por que que eu estou mal com isso? Porque não é um problema tu sentir que ficou ruim ou incomodada. O problema é tu não analisar o porquê tu ficou assim. Esse é o problema. Quando tu analisa... Oi, Ingrid, bom dia! Quando tu analisa e tu entende que aquilo que tu está sentindo tem a ver, sim, com a conquista do outro. Eu estou mal porque eu vi que fulano chegou onde eu queria chegar. Quando tu admite isso pra ti, porque tu não precisa falar isso pro mundo, tu tá começando a permitir mostrar as tuas dores pra ti mesmo e tu começa um processo de cura. Gente, tem uma música que a letra dela é muito legal. Até eu indico para vocês, não precisem nem escutar, leiam a letra, que é Me Curar de Mim. É muito significativa a letra daquela música. Por quê? Porque ela fala exatamente disso. O que eu preciso é me curar de mim. Eu preciso me curar da minha arrogância. Eu preciso me curar da minha prepotência. Eu preciso me curar da minha insegurança. Eu preciso me curar da minha arrogância em relação ao outro. Eu preciso me curar dos meus julgamentos. Não é sobre os outros. A gente precisa se curar da gente antes de qualquer coisa. Ó, Carol, eu levei esse tema para terapia e foi muito bom. É muito libertador. É muito libertador. Porque todo mundo passa por essa informação, por esse momento.
Então, essa música que eu trouxe o exemplo para vocês. Ai, tem um cabelo aqui, gente. Né? O Marcelo trouxe aqui, ó, nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. É exatamente isso. Só que às vezes a gente sabe disso e a gente não consegue entender por que é sobre a gente não consegue ter clareza do que tá acontecendo. Porque, gente, é muita gente do bem. Esse sentimento, esse pensamento não é de gente, ai, aquela pessoa é ruim, não. Isso é pensamento de gente do bem. Só que o que acontece? Às vezes por criação. Quantas vezes, ó, me escreve aqui. Quantas vezes em casa, ou com os teus pais, ou com familiares, tu escutou, por exemplo, vou pegar um assunto que eu sei que ele é mais desafiador para a criação, né, que eu tive, que talvez vocês também tenham, se vocês têm aqui mais ou menos a mesma idade que eu. Quantas vezes vocês escutaram, né, dos pais, dos mais velhos, né, dos avós, enfim, que quando uma pessoa, por exemplo, cuidado com aquela pessoa, ela tem, por exemplo, ela tem muito dinheiro, cuidado, né, porque a gente é pobre, não se envolve. Quantas vezes? Ou que dinheiro é uma situação que deixa a pessoa, dá dinheiro que tu vai ver realmente quem a pessoa é. Tudo isso, gente, faz com que quando a gente veja alguém fazendo muito dinheiro, a gente, num primeiro momento, se tu não tem isso curado dentro de ti, e tu não tem clareza, tu vai pensar isso e não é porque tu quer. Nai, quando aprendi que a nossa vida, entender os meus sentimentos, minhas dores, tudo ficou tão leve. Exato. É isso, a gente entendeu que a gente sente, não é sobre o outro. A Ana, sinto que não sou boa o suficiente, por isso ainda não alcancei esta sensação, Aninha, de que nesse processo, né, nesse movimento, está vinculado todos esses processos que a gente traz de casa, de não se ver suficiente, de não ser boa o suficiente, está vinculado ao nosso processo de autocobrança. Então a gente sempre vai achar que o outro é melhor. Sempre. Porque a gente não está validando o nosso processo, a gente está validando do outro. O outro conseguiu, o outro fez, o outro dá conta, menos eu. Né? Ouvi a voz do João. Sim, Guri, ele tá lá. No fim da live eu chamo, porque se ele vier, esquece, né, que a gente não termina mais a live. Depois eu vou chamar ele e dar um beijinho pra vocês. Ó, olha a Ruby, eu escutei milhares de vezes. Gente pobre não se envolve com rico. Olha o peso disso, gente. Né? A sensação de desconforto nessa frase. E aí eu te faço uma pergunta. Quando tu não trabalha isso em ti, quando tu olha alguém, por exemplo, prosperando muito financeiramente, antes de tu entender que foi esforço, que a pessoa chegou lá porque conseguiu, talvez tu tenha um desconforto em ti, porque de forma inconsciente tu vai entender o quê? Que aquela pessoa não é legal, que aquela pessoa não é do bem, que aquela pessoa vai abusar dos outros, né? Usar as pessoas, que aquela pessoa, eu não posso me misturar porque eu sou pobre, ela é rica. E tudo isso tem a ver com a nossa prosperidade. Quando eu pensar isso, eu tenho que fazer o quê? Para e entenda o porquê você está pensando isso. A Neuzinha, ficou rico, no mínimo está roubando. Olha, é isso. É isso tudo que a gente escuta durante o nosso processo de maturação neural. O que isso significa? Durante todo o nosso ano, todos os nossos anos de formação neural, de maturação neural, de criação de crenças, verdades, conexões neurais, a gente vem escutando a mesma coisa. Como vocês querem que isso se desfaça se o nosso neural, o nosso corpo, a nossa vivência, a nossa maturidade fisiológica cresceu escutando isso?
Não é simples mudar. Não é fácil fazer diferente, gente. Muito pelo contrário. Para fazer diferente, eu tenho que ter muita força de vontade, trabalhar muito isso em mim. Por isso que eu digo, prosperidade não vem assim. A prosperidade, ela vem antes de tu fazer tudo o que tu tem para fazer, aqui, entendendo que ela também pode ser tua. Que ela também pode ser alcançável, que ela também pode ser de uma forma leve, como as meninas colocaram, que não é roubando, que não é passando a perna no outro. Entendem o que eu tô falando? Prosperidade é escolha, não é sorte. Não é porque tu teve. Eu conheço gente que tem muito dinheiro, por exemplo, desde berço, desde família, né? Que tem uma vida muito, muito, muito boa financeiramente, mas que não é próspero. Por quê? Porque não é feliz com aquilo. E não tô falando que isso é ou não é precedente. Eu tô querendo dizer para vocês que dinheiro não molda ninguém. Dinheiro não muda ninguém. Dinheiro é energia neutra. A quantidade dele só vai potencializar quem tu já é. Se tu é bom, se tu não é bom. De coração. Só isso. Por quê? Porque isso são escolhas que tu faz todos os dias. A Neuzinha botou aqui. A Ju. Vi muitos conflitos no meu círculo familiar por causa de dinheiro. Olha, isso criou em mim uma aversão inconsciente, como se o dinheiro fosse ruim. Claro, claro. Por quê? Ó, a mesma coisa que a Suelen trouxe. Dinheiro sempre causa briga de família. Porque a gente vem pensando isso. Como que... Vamos usar esse exemplo que a Ju trouxe. Como que ela vai se proteger disso naturalmente? Não tendo. É óbvio. Ou não querendo, ou se afastando. É a mesma coisa para relacionamentos. Tu cria, tu nasce, tu escuta a vida inteira falando que relacionamentos são difíceis, que casamento é difícil, que relacionamentos não são fáceis, que blá blá blá. Qual é a forma que o teu consciente tem de se proteger dessa coisa pesada? Não tendo? É óbvio. Então já faz todo sentido essa aversão que tu sente por proteção. Aí a Neuzinha pergunta, Mel, conseguimos mudar essa realidade com o Forfil? Com o Forfil a gente consegue quebrar, mudar e ressignificar os movimentos que aconteceram na nossa vida que levaram a gente a ter isso, a sentir isso, a viver isso. Agora a gente precisa usar o nosso consciente ativo todos os dias para mudar isso de forma significativa, que é todo momento em que eu perceber, em que eu sentir, em que eu olhar e eu ver que aquilo não pegou legal, eu parar e eu entender por que não foi bom para mim. Por que eu senti isso? Por que isso me incomodou? E aí isso vai trazendo consciência no processo. Te incomodou porque tu também gostaria de alcançar? Ou te incomodou porque te incomoda aquela pessoa alcançar? Te incomodou porque não é leve para te ver aquela pessoa daquela forma? Ou, entende? Então, são coisas que vão mudando o padrão consciente que a gente tem, tá? E isso sim muda o jogo. O que a Vani botou? Recebi semana passada uma paciente que me perguntou quanto era para fazer pilates e a fala dela na sequência foi: porque eu sou uma colona que veio para a cidade grande em 1989. Olha o nível de escassez dessa frase. Justificando, vamos lá. E eu não tô julgando, gente, nós estamos fazendo análises comportamentais aqui. Se esta pessoa veio para a cidade grande em 1989, ela teve tempo suficiente para entender as dinâmicas de travamento dela, caso ela tivesse olhado para isso. Então, o que as pessoas usam? Elas usam essas realidades como desculpa, como sensação de que
Isso não é pra mim. Eu sou uma, entre aspas, tá, gente? Não tô falando aqui de uma forma pejorativa. Eu sou uma coitada. Eu sou uma coitada, então tenham pena de mim, me ajudem, isso não é pra mim. Entendem? Isso é pensamento. Ah, Mel, isso é crença. Sim, e crença se quebra como? Quem é meu aluno, quem acompanha as lives já escutou isso 1000 vezes. Crença se quebra na prática. É praticando o pensamento, as ações, as mudanças diariamente. Olha o que a Naya colocou. Quando aprendi que não sou escrava do dinheiro e que ele é meu aliado, tudo está fluindo melhor na nossa relação. Gente, dinheiro não aceita desaforo, é energia. Quando tu entende que tu tem um Deus, e quando eu falo isso, são as minhas crenças, levem isso para a realidade de vocês. Esse teu Deus, ele não pode ser o dinheiro. Quando tu colocar o dinheiro como teu Deus, as coisas não chegam. Pode ter certeza no que eu tô falando para vocês. Por quê? Porque o teu Deus precisa ser a tua verdade, a tua crença, a tua conexão, o teu processo de prosperidade, a tua escolha. O dinheiro é uma consequência de quem tu te torna na caminhada. Entendem? O dinheiro é uma consequência de quem a gente se torna na caminhada. Ele não é a caminhada. E é isso que eu preciso dizer para vocês, que eu quero que vocês tenham muita clareza em relação a isso, que é sempre que vocês entrarem em contato com algo que é muito bom, que vocês conquistaram, que vocês viveram, que vocês batalharam para ter, existem duas formas de dividir isso com o mundo, tá? E isso não tem a ver com o outro, tem a ver com vocês, com a gente. A forma escassa, quer ver? E aqui muita gente vai se identificar, hein? Não vale me mentir depois. A forma escassa é: não vou falar pra ninguém, não vou mostrar, não vou falar, deixa assim, não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém veja. O que ninguém vê, ninguém estraga. Isso é uma forma escassa de viver, gente. Tu não comemorar as tuas conquistas com medo que os outros vão ver. Tu não dividir as tuas alegrias. E o que eu tô falando em comemorar e dividir não é sobre querer mostrar pro mundo. É sobre algo que é teu. Se isso faz sentido pra ti. Agora, a forma abundante é: se eu divido isso com o mundo, e aí tem uma frase que a gente usa na mentoria, que quem é mentorado aqui vai levantar, vai lembrar, que é: a vitória de um autoriza a vitória dos outros. Ou seja, tu dividir as tuas vitórias quando tu não tem um pensamento de escassez e quando tu está num ambiente que não é escasso, ou quando tu sabe que tu vai poder ajudar pessoas com aquilo, isso vai fazer com que seja leve pra ti, valide a tua conquista, e tu está dizendo pro outro: eu também consegui, tu também consegue. Olha, Neuzinha, nossa, Mel, sou rodeada de pessoas que falam isso, família, amigos, sabe? Mas às vezes falar ou comemorar as coisas acabam dando errado. Sabe, a pergunta é: será que elas dão errado porque a gente falou pro outro? Ou será que elas dão errado porque a gente ainda está com esse pensamento de que se eu falar vai dar errado? Porque essa energia das coisas que acontecem com a gente, ela é nossa. Num primeiro momento, ela é sempre nossa. Entendem? O primeiro movimento, ele é nosso. Isso pode interferir nas energias que as pessoas têm em cima dessas demandas? Podem, eu não tô dizendo que não, tá? Eu não tô dizendo que não, eu tô dizendo que sim, que isso pode acontecer, gente, tá? Não tô aqui invalidando isso não, porque pode. O que acontece é que muitas vezes, né, esse processo, ele tá mais forte dentro da gente do que do outro. E por quê? Porque a gente foi criado, porque a gente escutou isso a vida toda, porque a gente foi validado isso por muito tempo na nossa vida, né? Então, é fácil mudar? Claro que não.
Claro que não. Não é fácil. Tanto que é aquilo que eu já contei pra vocês, né? O quanto eu, de forma inconsciente, fui bloqueando esse processo da minha vida de evolução. Eu ia e eu não deixava romper a bolha. Por quê? Porque estava dentro de mim esse medo. E quando tu está, gente, e aí vem uma coisa que é muito crença minha. Quando tu está sob os ensinamentos de Deus ou daquilo que tu acredita, seja de uma energia, seja do universo, seja de Deus, seja de Buda, seja do que for a tua crença. E tudo que tu faz é pro bem do outro. E o que tu faz tem base no servir. Tudo que acontece, tu tem o poder de ganhar e de perder. Sempre. Então, o que fica é tudo que tu ganha, e aqui eu não tô falando só de financeiro, eu tô falando de relacionamentos, de saúde, de prosperidade. Tudo que tu recebe, isso precisa ser comemorado para tua vida. Não tenha medo de dividir, não tenha medo de comemorar, porque se tu está sob aquilo que tu acredita, sobre a tua fé, se tu sabe que está fazendo o bem para as pessoas, se tu sabe que tudo que tu faz tem uma missão e um propósito, tudo que tu está recebendo são bênçãos. E se o que tu tá recebendo são bênçãos, viva isso. São bênçãos para ti, para tua família, para os teus amigos, para os teus filhos, para o teu relacionamento, para o outro, para as pessoas que convivem contigo. Isso é bênção. Gente, dinheiro é bênção. Dinheiro... Ai, dinheiro é sujo, dinheiro tem uma energia ruim, as pessoas brigam por dinheiro. As pessoas brigam por ego, não por dinheiro. Filhos brigam por herança, não. Filhos brigam pelo amor dos pais e não pelo dinheiro que os pais deixaram. As pessoas brigam muitas vezes não, todas as vezes, por outros motivos. O dinheiro é só um meio. As pessoas brigam por ego, as pessoas brigam por arrogância, as pessoas brigam por poder, as pessoas brigam disputando amor, as pessoas brigam por isso. E o dinheiro está escondido nesse processo aí. É justificável brigar por dinheiro. Vocês entendem? Peguem filhos que estão brigando por uma herança. O que é mais justificável? Eles dizerem que estão brigando pelo dinheiro porque não é justo, porque um é justo, porque o outro não é justo? Ou eles dizerem que estão brigando pelo amor dos pais, pela vontade de ter esse amor de volta? É muito mais viável tu escutar que é por dinheiro, né? É ou não é? O que é mais viável? Vocês escutarem alguém as pessoas que estão brigando, por exemplo, profissionalmente por cargos e salários, ou estão brigando por ego e arrogância de poder? As brigas não são sobre dinheiro, gente. As pessoas brigam por causa de dinheiro, não. As pessoas brigam por aquilo que está atrás do dinheiro. O dinheiro é uma como é que chama, gente? Um escudo. O dinheiro é um escudo que esconde o verdadeiro motivo daquilo. Não é sobre o dinheiro. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente já consegue pegar o lance de que quando eu sentir isso, pensar isso, eu já tenho clareza. Opa, por que isso tá pegando em mim? Porque toda essa prosperidade vai de acordo com o que tu sente quando tu vê. O que tu sente quando tu vê a prosperidade do outro? Como é pra ti? Eu quero igual pra mim. Mas tu quer igual pra mim validando todo esse caminho que a pessoa fez? Ou tu quer igual pra ti pensando, mas pra mim é mais fácil, pra ela é mais fácil. Entendem a diferença? Quando
aquilo é mais fácil para outra pessoa. Eu tô invalidando a vitória dela. A vitória não vai chegar para mim por causa que eu estou invalidando a dela, muito pelo contrário. Entendeu? Ô, Marcelinha, oi, amor. Então, gente, eu quero dividir um outro que eu trouxe aqui para vocês, né? Que é muito legal, que é sobre a gente acreditar naquilo que a gente realmente acredita, almeja, quer e busca. Que é de Mateus 17, 20, onde ele traz essa lição sobre fé, sabe? Que é essa lição sobre faz o que tu realmente acredita que tu vai conquistar. Diz aqui, ele lhes respondeu, porque a fé de vocês é tão pequena. Eu lhes asseguro que, se tiverem fé do tamanho de um grão, vocês já devem ter escutado isso, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer à montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportará. Nada será impossível para vocês. Gente, essa passagem, obviamente, ela se destaca o quê? Que independente, tá? Das circunstâncias, fé é uma questão de escolha. Prosperidade é uma questão de escolha. Prosperidade, fé, acreditar, fazer o teu movimento é uma questão de decisão. É uma questão de caminho, de dar o passo, acreditando que tu é merecedor, que tu consegue, porque pega as vitórias dos outros e usa a teu favor no sentido de olha a vitória que essa pessoa fez, olha o caminho que ela seguiu, que coisa linda, eu vou fazer o meu acontecer. Marcelinha, a fé move montanhas, é sobre isso. Adri, nada será impossível, o que falamos ontem, né? Exatamente. Eu e a Adri falamos isso ontem na mentoria dela, nada será impossível quando a gente sabe que está no caminho certo. São decisões e prosperidade são caminhos, escolhas diárias, pensamentos diários. Porque a prosperidade, ela está muito mais ligada com aquilo que eu penso do que aquilo que eu executo. Olha o que a Marcelinha trouxe pra gente. Gosto muito dessa frase. Todo pensamento emocionalizado, reforçado pela fé, torna-se infalivelmente em realidade física. Fé e pensamento positivo caminham juntos. É isso. É a consciência do processo. É ser consciente. É ter clareza. É saber que aquilo que eu estou, talvez de forma inconsciente, julgando, é algo que está muito mais conectado com as minhas dificuldades de chegar lá do que realmente algo que tem a ver com a pessoa. Então, o que é muito importante, gente, é que a gente tenha clareza da nossa caminhada, de onde tu quer chegar, qual é a prosperidade que tu busca. Por quê? Porque tu pode ter tudo, a gente tem que sair dos condicionamentos mentais que a vida nos dá, que são ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu sou uma boa mãe, ou eu sou uma boa profissional, ou eu sou uma boa esposa, ou eu cuido bem dos meus filhos, ou eu sou um bom marido, ou eu sou um provedor. Não tem lógica. Tu pode ser tudo. Tu pode ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa empresária, uma boa profissional, faturar bem. Você pode ser um bom marido, um bom pai, um bom provedor. Porque se tu pode ser tudo. Por que Porque a gente vem com pensamento de escassez. Tu não pode ter tudo na vida. Sim, tu pode. Quem disse que tu não pode? Claro que tu pode. É óbvio que tu pode. Vai demandar o quê? O teu caminho, a tua busca, o teu esforço, o teu dia a dia, as tuas escolhas. Mas tu pode ter tudo. Então é isso que eu quero trazer para vocês nessa live de hoje. A prosperidade está vinculada
as nossas escolhas. Prosperidade é escolha, não é sorte. Prosperidade são pequenas escolhas diárias. A Marcelinha botou. Vai pra clínica prosperar, vai, meu amor. Escolher ser vítima ou vencedora. Escolha o seu difícil. O trabalho é o mesmo, né? Eu costumo dizer. Ser vítima ou ser fazedor, o trabalho é o mesmo. A diferença é que com um, tu conquista. Com o outro, tu fica esperando. E isso muda o jogo. Então, gente, gravem isso, né? Eu quero, para finalizar com vocês, eu quero só trazer uma última frase para que a gente comece, né? Faça a finalização, né? Do nosso... O que a Ruby botou? Me fala o nome da música de novo, por favor. Sim, é Me Curar de Mim. A letra dela é bem significativa, tá? Que é, gente, os provérbios 12, 11 aqui. Quem trabalha a sua terra terá comida e abundância, mas quem persegue fantasias não terá senso. Ou seja, gente, é tudo sobre a gente. Nunca é sobre o outro. As fantasias que a gente cria sobre o outro, as fantasias que a gente cria sobre os processos, as fantasias que a gente cria sobre o que é fácil na vida, esqueçam. Ser fácil, se for fácil, tu precisa saber se é pra ti. Porque às vezes, eu não tô falando que as coisas têm que ser difíceis, só que às vezes as pessoas de forma inconsciente buscam o que é facilitado e não o que elas querem. É mais fácil eu dizer que assim como tá bom. É mais fácil eu dizer que esse relacionamento não tá muito bom, mas é o que tem. É mais fácil eu falar que faturar o menos ou faturar o que não é suficiente para realizar os meus sonhos ou os meus filhos tá bom. Não escolham esse fácil. Escolham o que vocês querem. Porque muitas vezes o que é fácil, a gente está... não, mas eu não tô aqui dizendo, gente, vamos lá, de novo, que as coisas precisam ser difíceis. Não é isso. É que muitas vezes a gente escolhe o fácil não porque a gente quer. Porque a gente está se justificando. A gente está usando isso como justificativa para não fazer o que tem que ser feito. Então, gente, hoje fica o recado, hoje fica o nosso pensamento, hoje fica a nossa análise para aquilo que eu penso do outro, para aquilo que eu vejo das conquistas, e fica esse recado, né? Que prosperidade é escolha, não é sorte. Combinado? Fez sentido para vocês, gente? Quero que vocês saibam que todas essas lives que a gente vai fazer, todas as lives de terças e quintas de manhã, às 7 da manhã, não vai ser sobre negócios em terapias e área da saúde, não vai ser sobre emoções e sintomas, não vai ser sobre método Forfil, vai ser sobre mentalidade de vida, porque é isso que a gente precisa. E o porquê que eu opto por isso? Porque quando eu trago para vocês, eu me melhoro. Quando eu estudo para trazer o conteúdo para vocês, quando eu anoto o que eu quero trazer, eu me curo. Então é uma troca mútua, porque eu não tô aqui trazendo para vocês aquilo que, isso eu já sei. Eu faço isso porque a cura é mútua, né? Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Eu amo vocês, ó. Naya, Vani, Cami, Sabre. Então é isso. Eu trago porque essa cura, ela precisa ser nossa. E quando tu serve com aquilo que tu também precisa te curar, fica muito mais fácil. Então, gente, fica muito, muito, muito percebendo o que está acontecendo. Percebendo as tuas vivências, pensamentos, porque a tua prosperidade está escondida atrás disso. Combinado? Gente, qual é o nosso acordo aqui nessas lives? Qual é o nosso acordo? Que eu posto ela e vocês me ajudam. Gente, vocês precisam fazer a parte de vocês, né? Compartilhem, curtam e comentam, porque isso ajuda a gente a entregar o conteúdo para mais pessoas. Não adianta eu consumir
Pra mim, se eu... Ah, Ivani, mostrar o João. Deixa eu ver se ele não tá se trocando pra ir pra escolinha. Fabi, o João tá pronto? Ai, gente, tá trocando. Depois eu faço um story com ele. Ai, Bruna, faz uma pose pra gente tirar foto. Claro! Ó, assim, ó, bem linda. Foi? Então, meus amores, terça-feira que vem, de novo, 7 da manhã, quinta-feira que vem, coloquem despertar, estejam aqui, tá? E peguem este conteúdo e me ajudem, tá? Não é sobre a gente consumir e só a gente ficar bem. É sobre a gente disseminar nossa sementinha pelo mundo. Eu dissemino aqui com vocês e vocês me ajudam entregando para mais pessoas. Compartilhem nos stories de vocês que mais gente também acaba consumindo. Tá, gente? Até terça que vem. Qualquer coisa que vocês quiserem dividir, comentem, porque a gente consegue entregar para mais pessoas essa egrégora de prosperidade, tá bem? Um beijo!